Muito bem, bom dia. Na aula de hoje iniciaremos a terceira etapa, tá, da nossa disciplina. Essa etapa é relacionada a instalações elétricas, ok? Você você está visualizando os materiais? Não, né? Peraí, deixa eu compartilhar com você. Ainda não. Eu vou compartilhar com você aqui agora os materiais. Beleza. Bom, quando você for lá na página, lá no SIGA, tá? Você vai ver dois materiais. Um é esse material que você está vendo aqui, tá? Da Prysmian Cable Systems, beleza? Instalações elétricas e residenciais. E o outro é da Schneider Elétrica, tá? Guia prático para instalações elétricas prediais. Muito bem. Então, a partir de agora, tá? Nós vamos iniciar a nossa terceira etapa da disciplina, que se refere a instalações elétricas residenciais, e vamos utilizar esses dois materiais, que são de domínio público, tá? São materiais interessantes, são de domínio público e extremamente pedagógicos, tá? E fácil de entender, para que possamos conduzir essa terceira parte aí de instalações elétricas, beleza? Bom, essa terceira parte, ela vai vir, como é que fala? Ela é bem tranquila, tá? E vai vir aí com passo a passo, em que vamos construindo, né, um projeto de instalações elétricas residenciais baseado na norma NBR 5410. Tá? Então, o objetivo principal, né, é estudar essa norma, tá? NBR 5410, que versa sobre instalações elétricas residenciais. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos seguir esse material da Prismian, tá? É um material bem pedagógico, bem tranquilo, bem fácil de entender. Existem diversos livros e materiais, tá? Esse material, ele é o mais simples possível, né? Então, eu acho que ele atende o que a gente almeja com essa parte, e, ao mesmo tempo, ele é bem consistente, tá? Muito bem. Eu postei esses dois materiais lá no SIGA, então vocês podem ir acompanhando, tá? Tanto aqui por esse. Vou deixar os dois aqui. Eventualmente, nós vamos navegando entre os dois aqui. Mas o principal mesmo é esse da Prisma. Muito bem. E aí, dentro desse material, então, nós já vimos, né? Vocês, inclusive, já estudaram também, lá em eletrotécnica, os conceitos de tensão, corrente, potência, né? O fator de potência, o que é, para que serve. E aí a gente começa, né, o estudo
fazendo um levantamento de cargas. Tá? Então, toda vez que vamos iniciar um projeto, né, em instalações elétricas, a primeira coisa é o levantamento de cargas elétricas. Né? Inclusive, isso foi questão de prova. Né? Eu fiz essa pergunta na prova, né? O que é a primeira coisa faz quando a gente está desenvolvendo um projeto de instalações? A primeira coisa, pessoal, é saber a carga que a gente vai usar. Então, quando ele desenvolve-se, né, desenvolvemos um projeto de instalações elétricas, a primeira coisa é o levantamento de cargas. Lá na prova, eu perguntei do sistema elétrico de uma propriedade rural. E lá a gente viu que a, 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 o levantamento de cargas, né, ele ao invés de ser de uma instalação apenas, ele vai ser de várias instalações. Então a gente viu lá no sistema de uma propriedade rural que a gente tem, no exemplo lá da apostila, você tem a sede, aí na sede você tem a casa, na casa você tem tomadas, você tem chuveiro elétrico, você tem eletrodomésticos. Né? Aí depois você tem um cômodo, por exemplo, onde fabrica-se ração, né? Você possui algum maquinário para poder triturar alguma coisa. Então ali você vai ter um motor que pode ser elétrico, né? Então você precisa saber a potência daquele motor. Né? Enfim, depois você vai ter uma casa de bombas, onde você vai ter uma bomba que vai bombear água para um sistema de irrigação ou alguma coisa, então você tem uma carga indutiva, é um motor. Você tem uma oficina, e lá você pode usar uma furadeira elétrica, um esmeril. Né? Então, quer dizer, você vai estar usando cargas elétricas em diferentes lugares de uma propriedade. Mas para você levar o cabeamento, né, desde que chega a energia dentro da sua propriedade, né, e ela se distribui, ela vai distribuir por cabos, obviamente, e o dimensionamento vai depender exatamente do levantamento de cargas. Porque o que você quer fazer é disponibilizar energia elétrica por toda a propriedade, ou nos principais lugares, ou onde tem construção. Né? Então, na verdade, a gente viu a energia chegando numa propriedade, ela sendo distribuída lá dentro, e o levantamento. Então, vimos algumas formas, né, de efetuar esse levantamento, como mapeamento de carga mesmo, né, por hora, ou tabelas baseado na potência dos motores, né, mas com o objetivo único o quê? De, primeiro, dimensionar o transformador, saber a potência, né, a demanda de potência daquela propriedade para você selecionar um transformador. Aí, quando você selecionava o transformador, vinha todo o cabeamento, né, das fases, quantas fases, né, neutro, sistema de aterramento, sistema de proteção, né, contra descarga atmosférica. Aí, depois, o posicionamento desse transformador, né, levando em consideração as distâncias, né, e a potência. Muito bem. E aí, depois, todo um sistema de dimensionamento, né, dos cabos. E aí a gente tinha um cabeamento, obviamente, que foi no caso, né, da apostila aéreo, levando para os determinados pontos da propriedade. Né? E agora nós vamos né, estudar nessa última parte a distribuição interna dentro dos cômodos. Então, por exemplo, dentro da sede, dentro da casa, dentro da oficina, dentro do barracão.
né? Essa distribuição, né, de pontos também vai demandar, obviamente, do levantamento de cargas. Tá? E aí, obviamente, a gente já está falando em baixa tensão, então é a tensão de uso. E a tensão de uso, né, dos equipamentos, no caso, ela vai ser 110 ou 220, tá? 127 volts, né, ou 220 volts. E aí vai depender, né, do fornecimento. Muito bem. Então a gente tem, nós vamos, né, iniciar fazendo esse levantamento de cargas, depois o tipo de fornecimento, o padrão de entrada, né, que a gente também já viu. O padrão de entrada é onde consta um medidor, então é por onde a concessionária vai medir, né, o tanto, o seu consumo, e ali vai ter um sistema de aterramento, vai ter um sistema de proteção, tá? Com disjuntores e tudo mais. Isso tudo vai compor um quadro, né? Esses quadros compõem, né, os ramais, né, ou os circuitos. Então, quer dizer, dentro de uma edificação, parte, né, depois que passa, chega no ponto de entrada, passa pelo medidor, ou seja, tudo que você consumir vai passar por aquele ponto, né? Está chegando, a energia está chegando de fora, está passando por aquele ponto, e ali vai ser distribuído para a residência inteira. Então, os circuitos. E aí a gente vai ver como determinar esses circuitos. Como é que eu defino os circuitos, né? Se você for na sua casa aí, você vai lá no quadro de distribuição elétrico, você vai ver vários disjuntores. Aqueles disjuntores, eles determinam circuitos. E esses circuitos vão representar alguma coisa. Então, os chuveiros, os sistemas de iluminação, de tomadas. Aí se tem um pavimento, dois pavimentos. Se você tem um circuito especial, por exemplo, com alguma tomada em específico, por exemplo, para uso, no caso residencial, a gente tem, por exemplo, micro-ondas, né? Então, quanto maior a potência, né, que eu vou estar necessitando, eu vou estar demandando, mais circuitos eu vou precisar determinar especificamente, né? Então, no caso, agora, né, dessa terceira etapa, que eu vou estar trabalhando internamente nos cômodos, né? Então, nós vamos estar trabalhando internamente numa situação residencial, por exemplo, né? O que vai determinar quantos circuitos, né, e quais circuitos vão ser minhas cargas. Tá? E aí, dentro do quadro de distribuição, eu posso ter vários quadros de distribuição, mas eu tenho um geral. Né? Eu tenho um que vai determinar o número de circuitos principais. E aí depois eu posso ter outros secundários, né? Mas eu vou ter o principal. Tá? E ali eu vou ter os disjuntores termomagnéticos, ou os disjuntores diferencial, né, residual. Tá? Esse interruptor, né, está colocado aqui, que eu estou até sinalizando, o interruptor, nós temos interruptores, né, nas residências, as chaves ligas e desligas, né, que nós temos aí. Então, dentro das residências, né, quando a gente quer acender uma luz, a gente vai no interruptor e acende, né, a luz, apaga a luz, né, pelos interruptores, beleza? Então, quando a gente quer acender a luz de um cômodo, a gente vai lá e aperta uma chavinha que a gente chama de interruptor. E essa chave ela muda o status de liga para desliga, ou de desliga para liga, né?
E ela só muda o status se você for lá e apertar novamente, né? Então, essa chave é chamada de interruptor. Ela precisa da ação humana, né, para mudar o status dela. É diferente do disjuntor. O disjuntor você aciona ele, tudo bem, né? Ação humana, mas ele já é um sistema de proteção, tá? Então, o disjuntor, ele é um sistema de proteção. Ele é uma chave que tende a, né, que é utilizada para proteger aquele circuito elétrico. Inclusive, isso também caiu na nossa prova, porque os disjuntores fizeram parte também da segunda parte, né, do nosso estudo, que foi a parte, aliás, eles estão presentes em todos os sistemas de distribuição. Quando a gente estudou lá o sistema de distribuição de uma propriedade, vimos os disjuntores, né? Inclusive, caiu na prova o que é disjuntor. Então, é uma chave de acionamento e proteção. Porque quando você liga, você aciona um circuito, né? Ou seja, ela é uma chave, e aí eu expliquei ela, como é que ela funciona. Né? Então, por exemplo, os termomagnéticos, quando ele, né, o que define o disjuntor, né, é a corrente. Então, você tem lá um disjuntor de 16 amperes. Ele permite passar uma corrente naquele circuito de até 16 amperes. Acima daquela corrente, né, ele esquenta o material, né, a corrente acima daquele valor vai esquentando o material, né, do par bimetálico, que acima, né, daquela corrente, ele promove uma temperatura tal que desarma, ou seja, ele deforma, né, a chapa metálica, e essa deformação faz com que ela abre o circuito. Então, imagina, né, que aqui está passando, né, é um contato, né? Então, eu tenho aqui uma chave, né, que eu fui lá e acionei ela. E ali está passando uma corrente. Está passando uma corrente. Né, por, por esse circuito aqui que eu estou desenhando em vermelho. Se essa, por exemplo, é 10 amperes, é o máximo, né? À medida que essa corrente for aumentando, essa estrutura toda vai esquentando, né? E aí, efeito Joule, né? Nós já vimos isso. Quando passa o limite que ela é dimensionada, né, essa chapinha, né, que faz o contato, ela se deforma. E ela se deforma, e aí com isso ela abre. Então ela literalmente, a gente até escuta um estalo, né? Clac! E antes ela estava fechada, e aí ela se deformou e ela abriu. E aí com isso interrompe a passagem de corrente, obviamente. E aí você protege o circuito, ou seja, justamente porque ali não se deve passar uma corrente maior do que aquele valor. E se passar, o que? Vai esquentar todo aquele cabeamento, aquele circuito, podendo queimar, né? Derreter, né? Não só o cabeamento, mas também colocar em risco o seu equipamento. Então, o disjuntor ele protege os cabos e, consequentemente, os seus dispositivos. Tá? Isso caiu na prova também, né, na primeira prova. Enfim, e novamente nós vamos estudar os disjuntores, até porque os disjuntores são os principais componentes aí dos quadros, tá? Então, o que vai determinar os circuitos, né, as proteções dos circuitos internos elétricos vão ser os disjuntores. E aí a gente tem o termomagnético e o residual. Tá? Nós vamos ver cada um o que serve.
para que serve, as suas características, beleza? Como é que a gente define os circuitos? Quantos circuitos eu vou ter na minha residência, na minha casa? Como é que eu seleciono esses circuitos, tá? Tudo isso é pela norma e a gente vai ver como se faz, tá? A simbologia, tá? Pessoal, tudo isso é regido pela norma NBR 5410, tá? Então, a partir de agora, nós vamos estudar a norma que define tudo isso. E aí vem os condutores, né? Que tipos de condutores, qual que é a bitola, né? O tamanho vai determinar exatamente a dimensão e tudo mais, tá? E aí depois os fios, né? Eles são, né? Os fios condutores, eles passam dentro de uma tubulação. E aí a gente então essa tubulação a gente chama de eletroduto. Tá? Depois como é que a gente desenha, né? Toda essa fiação? Porque na verdade vocês vão desenvolver um projeto. Então quando você tem uma edificação e você vai fazer o projeto elétrico, né? A gente fala projeto elétrico, na verdade é o projeto de instalações elétricas residenciais ou internos, né? Você vai ter a planta baixa daquela sua edificação e na planta baixa você precisa representar a fiação. Tanto a fiação, tanto os eletrodutos, ou seja, os tubos que vão estar passando, se vai ser externo ou vai estar dentro da parede, né? E os fios que vão estar passando ali. Né? O profissional, o eletricista, enfim, o profissional que vai estar né, desenvolvendo aquele projeto, ou seja, ele vai estar instalando, né, toda a parte elétrica, ele precisa saber interpretar esse projeto. Né? Então, por isso que vocês vão desenvolver tá, um projeto, essa última etapa agora é o projeto elétrico. E aí, dentro desse projeto, vocês vão desenhar, né? Vocês vão construir um projeto dentro das normas para que possa ser desenvolvido uma instalação. Tá? E aí, eu tinha combinado com vocês, né, que a gente ia fazer lá no aviário, né, do professor Claudson, da zootecnia. Ele tem lá um galpão, né, e a gente ia, né, fazer, ele já tem lá as instalações elétricas e tudo mais, vocês iam desenvolver o projeto. Mas como nós estamos com as aulas remotas, né, inclusive né, eu já avisei vocês e tudo mais, a partir de agora as nossas aulas vão ser todas remotas, por conta né, da minha situação aqui. Nós vamos, né, as aulas todas vão acontecer de forma remota, e ao invés de a gente ir lá, né, porque como não tem como ir lá e desenvolver o projeto em loco, nós vamos fazer o projeto de forma virtual. Então, vocês vão no laboratório, o Tiago, vocês conhecem o técnico, né, Tiago, ele vai me ajudar lá do laboratório. Então, vocês vão construir, desenvolver o projeto, e aí eu vou passar para vocês depois os temas, de que vai ser e tudo mais. Mas vocês vão desenvolver só a parte do projeto mesmo, tá? E aí vocês vão poder usar o software que vocês quiserem, o AutoCAD, sei lá, ou qualquer outra vertente do AutoCAD que vocês quiserem, tá? Para desenhar e desenvolver o projeto. Mas o importante aqui é saber
como construir isso. Né? Então, essa terceira etapa lida com isso. Esse material que eu postei, que nós estamos usando, ele é um material bem pedagógico, tá? Bem simples, muito fácil de entender, e nós vamos literalmente seguir ele. Tá? É um material que é utilizado, né, em diferentes instituições e tudo mais. Eu gostei desse material porque ele é bem pedagógico, bem fácil de entender, e nós não vamos trabalhar com vários pavimentos, né, em uma situação mais complexa. Nós vamos trabalhar numa situação mais simples, né, até porque também nós vamos adaptar essa instalação residencial para uma situação rural, né? Então, é uma instalação residencial de uma propriedade rural. Né? Bom, e aí, dentro desse material, a gente vai ver também como é que representa, né, esses eletrodutos, os condutores, né, os cálculos, tá, de corrente, potência, os dimensionamentos, né, dos condutores, disjuntores, desses dispositivos diferencial residual, tá? E, por fim, o levantamento de material. Então, na verdade, depois que a gente... toda essa parte de dimensionamento, cálculo e tudo mais, no final gera uma lista de materiais, né? E que é o principal aí para que se possa efetuar a instalação. Então, de posse do projeto que vocês desenvolverem, né, vocês vão ver que no final desse material aqui que eu estou passando para vocês, a gente vai ter uma série de tabelas e listas, né, e desenho. Então, você vai ter o projeto com toda a fiação simbolizada, né, desenhada, o que representa o que é fase, neutro, terra, quantas fases, né, os pontos de tomada, de iluminação, as tomadas que são específicas, as tomadas que são de uso geral, a iluminação, o tipo de iluminação. Né? Hoje, basicamente, não tem muito mistério a iluminação, né? As lâmpadas de LED já tomaram conta, né, do cenário, né? Antigamente ainda fazia um pouquinho mais de sentido você aprofundar um pouco mais nessa parte de iluminação, porque você ainda possui, né, lâmpadas fluorescentes, incandescentes e tudo mais, mas a prevalência hoje é lâmpadas de LED, né, de baixa potência. Então, a iluminação ela é interessante, mas você saber e tudo mais. Mas basicamente você vai usar lâmpadas de LED, né? Então, o foco mesmo são as tomadas, né? A carga que você vai plugar ali, né? Certo? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos começar a aula de hoje, tá? Esse material já está lá no Siga, para vocês baixarem, para vocês seguirem aí junto comigo, tá? Como eu disse, eu postei esses dois materiais, esse da Prysmian e esse aqui da Schneider, tá? Ambos são empresas, são fabricantes, tá? de materiais. A Prysmian é de cabos e a Schneider é aí de diversos materiais, tá? Dispositivos, disjuntores, nós vamos ver aqui. E esses dois materiais, eles trazem, tá? De uma forma bem simples e de fácil entendimento, né, o próprio nome diz aqui, guia prático para instalações elétricas, tá? Prediais, residenciais, que é o que a gente vai usar. Inclusive esse da Schneider, ele é um pouco mais recente, então os desenhos são mais contemporâneos, tá? Já esse da Prisma, que está aqui, ele é um pouco mais antigo, então os desenhos são um pouco mais um pouco mais velhos, né? Vamos dizer assim. Bom,
Então é isso aí, ó. O objetivo dessa publicação, desse material, né, é fornecer em linguagem simples e acessível as informações mais importantes relativas ao que é eletricidade e o que é uma instalação elétrica, né, os principais componentes, como dimensionar. Beleza? Muito bem. Bom, alguma dúvida, primeiramente, pessoal, com relação a essa primeira parte? Quem tem alguma pergunta? Até agora tá tranquilo. Tranquilo por enquanto. Beleza. Bom, essa primeira parte aqui, sobre eletricidade, né? Isso é a parte introdutória, não precisa nem levar, né? Ou seja, aprofundarmos nisso, até porque eletricidade é o carro-chefe hoje de funcionamento de praticamente tudo que trabalhamos, né? Então, todo momento a gente está fazendo a conversão de eletricidade para alguma coisa, né? Seja para produção de calor, produção de luz, produção de movimento. Inclusive, mais ainda elétrica e eletrônica. Né? A eletrônica ela entra para refinar, né, o uso da eletricidade. Então, hoje fazemos uso aí dos smartphones, dos nossos computadores, né? Aí já são circuitos eletroeletrônicos, né? Ou seja, existem componentes específicos, né? Justamente para poder fornecer determinados serviços aí que a gente precisa. Inclusive, essa aula, né, está sendo fruto aí, está só sendo possível graças a esses dispositivos eletroeletrônicos que possuímos, né? Muito bem. Dentro de uma residência, pessoal, dentro da residência de vocês fazem uso todo momento disso. Vocês têm os eletrodomésticos, né, da casa de vocês precisam, né, para fazer alimentos ou condicionar as coisas, o chuveiro elétrico para tomar um banho quente, a luz para poder iluminar, os ventiladores para poder melhorar o conforto térmico, os ar-condicionados, né? Enfim, todos são objetos, né, que fazem uso aí, da eletricidade para fornecer algum serviço. Só que esse serviço, ele tem um custo, obviamente. A Energisa cobra de você, né, esse consumo. E, obviamente, essa conversão, né, a gente tem variáveis elétricas, né, que é a corrente, tensão e potência, que vocês já conhecem. Então, se a gente tem condução elétrica dentro de um meio, né? Então, chamamos um meio de condutor elétrico é porque ali existem partículas, né? Ou seja, elétrons livres, né? Capazes de se movimentarem. Então, os materiais que possuem elétrons livres, né, chamamos de materiais condutores. Os materiais que não possuem esses elétrons livres, né? Eles já não são condutores, eles já são isolantes, né? Isoladores, ou seja, os elétrons não conseguem se movimentar. Né? Então, para que a gente possa levar eletricidade, né, por uma residência, ou um cômodo local, nós precisamos desses condutores, que são os fios. Né? E a gente viu lá na primeira parte lá da distribuição de energia elétrica, quando a gente está trabalhando com média e alta potência, os condutores são mais... eles possuem uma seção, né, uma bitola muito maior e um material diferente. Então, quando temos condutores que vai passar uma média alta potência, né, alta tensão, perdão, geralmente eles são de alumínio. Então, a gente viu que são esses que fazem, por exemplo,
a distribuição aérea, né, da energia. Então, quando você vê aí chegando, né, a distribuição, passando na rua e chegando numa propriedade e tudo mais, se vem por postes, né, de forma aérea, ele vem por cabos aí de alumínio, né? E aí eles têm bitolas maiores, né, justamente para não só servir de suporte, né, você conseguir, né, grandes distâncias, mas também para que você possa passar ali determinado valor, né, de corrente capaz, né, de abastecer todo o circuito. Tá? Bom, a questão, né, corrente, tensão, potência, todos esses conceitos vocês já viram, né, em eletrotécnica, tá? E aqui esse material trata novamente esses conceitos, mas nós já vimos isso aí, não é novidade para vocês. Bom, eu preciso, pessoal, que vocês tenham consciência, né, que vocês saibam diferenciar esses conceitos, né, e que vocês não confundam esses conceitos. Então, tensão, tá? A diferença de potencial. Então, a tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. A unidade é o volt. Então, tensão, ela é uma diferença de potencial, ou seja, é a capacidade de promover trabalho naquele ambiente, ou seja, você tem um potencial. Então, quando você olha para a tomada aí da sua residência e nela tem uma diferença de potencial de 110 volts, significa que entre os terminais ali, fase nêutron, por exemplo, existe a potencial, né, de 110 volts, ou seja, promover aquele trabalho nesse valor. Tá? Já a corrente já é um movimento ordenado dos elétrons livres, ou seja, é o ampere, né? Ampere é coulomb por segundo, ou seja, então é uma movimentação, é um fluxo de cargas por tempo. E aí, por exemplo, os disjuntores, eles são dimensionados por corrente. Então, quando você vai selecionar um disjuntor para proteger, né, para ser ali o ponto de início de um circuito que vai do quadro e vai percorrer todo o circuito elétrico, né, ele vai ter um dimensionamento por corrente. Né? Se vai ser, o valor dele vai depender das cargas, né, que você vai colocar na ponta lá, nas tomadas. Né? E a potência, né, é exatamente o quê? A potência vai ser a conversão daquilo ali. Então, vai ser a intensidade de luz ou calor, né? Vai ser um efeito. Né? Então, quando a potência de uma determinada lâmpada, né, em watts, por exemplo, né, é a capacidade daquilo ali de converter em luz, em calor. Né? Ou seja, toda aquela conversão, né? Seja o efeito que você está buscando, se for luminosidade, se for térmico e tudo mais. Né? Então, quando a gente está falando de chuveiro elétrico, por exemplo, o que interessa para a gente é a capacidade térmica. Né? Então, quanto maior a potência, né, a gente sabe que maior vai ser a quantidade de calor produzido. Quando a gente está falando de iluminação, quanto maior a potência, maior iluminação a gente vai ter. Né? Então é isso aí. Então, olha lá, quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece. É possível, através da qualidade do material, existir diferentes tipos de conduções de corrente elétrica? Este é um ponto importante para definir boa condutividade de corrente. Toda impureza no material pode gerar uma dificuldade para a passagem dos elétrons, fazendo com que libere mais energia, causando aquecimento elevado e indesejado do condutor.
Ao contrário, quando o condutor tem um elevado grau de pureza, os elétrons circulam livremente, né? Então, na verdade, aqui eu estou falando sobre o efeito Joule, né? Toda vez que uma corrente passa por um condutor, ele vai gerar calor. A questão é, se eu estou gerando mais ou menos calor, isso vai determinar a eficiência, né? Então, quando eu estou falando em chuveiro, eu quero que realmente seja convertido em calor. Mas quando eu não estou falando em chuveiro, né, o calor para mim não é interessante. Então, tudo depende do que eu estou querendo nessa transformação. Tá? Bom, então a tensão é medida em volts, a corrente em amperes, e a potência, né? A gente conhece aí, né? A gente sabe que a potência ela é medida em watts, tá? Só que eu tenho agora alguns personagens, né? A potência ativa e a potência reativa, beleza? Então, a potência, quando ela é produto da tensão vezes a corrente, a gente chama de potência aparente. Essa potência de tensão vezes a corrente, né, que é uma potência direta, né, que a gente fala, ela tem um percentual, vamos dizer assim, né? Ela tem uma parte, né, que ela é convertida na ação que você quer. Né? Então, por exemplo, aqui está o liquidificador, né? Eu tenho uma parte ali da minha potência que ela é convertida no movimento do liquidificador da movimentação, tá? Que a gente chama de potência ativa. Ou seja, a potência que realmente se transformou em movimento. E eu tenho uma potência que a gente chama de reativa. Essa potência reativa é uma potência que vem na forma de calor, que vem na forma de produtos, né, que não interessa para a gente, que não se transforma em movimento. Né? Então, essas duas formas de potência, né, ativa e reativa, elas vão estar presentes, né, nas transformações. Né? E eu tenho aí a potência total. Tá? Eu estou desenhando aqui, ó, na forma de fasores, né, na forma de vetores. Essa potência total, então, ela vai ser, né, a soma das duas. Só que ela vai ser uma soma dentro de um plano geométrico, né? E aí eu vou ter um ângulo aqui que eu vou chamar de φ, né? E o cosseno desse ângulo, é o que eu vou chamar de fator de potência. Tá? Vocês já devem, aliás, vocês já devem não, vocês já viram isso aqui lá em eletrotécnica. E aí, pessoal, o fator de potência é exatamente esse ângulo, né, que acontece aqui, né, quando eu tenho uma parcela reativa dentro da minha potência. Então, quando a gente tem uma carga indutiva, por exemplo, um motor, né, um dos principais fatores que está lá na plaquinha, né, de identificação, está lá na plaquinha dos parâmetros do motor, está lá, fator de potência. Quanto maior esse fator de potência, né, quanto maior esse ângulo, significa que maior, né, na verdade, quanto maior um ângulo, significa que maior a minha potência é reativa. Só que o fator de potência ele é o cosseno desse ângulo. Então, quanto maior, quanto mais próximo, né, de 1, melhor.
Ou seja, quanto mais o cosseno, né, o cosseno desse ângulo for próximo de 1, significa que eu tenho maior conversão, né, maior eficiência da minha conversão de energia em movimento. Tá? Quanto menor é esse cosseno, aí significa que eu tenho mais perdas, ou seja, um maior percentual daquilo ali está sendo perdido, transformando em calor, transformando em indutância, tá? Em outras formas de energias que não sejam em movimento. Então, por isso que o motor, o cosseno, né, o fator de potência, ele é um parâmetro que precisa ser monitorado, né, justamente porque ele vai indicar a eficiência daquilo ali. Né? Ou seja, o quanto de energia eu estou perdendo ali naquela carga, por exemplo, em outras energias. Tá? Então, quanto mais próximo de 1, por exemplo, o cosseno, né, o fator de potência, melhor. Significa que esse ângulo aqui, ó, né, o cosseno de φ ali no caso, para ser 1 tem que ser quanto? Me respondam aí. Qual que é o ângulo φ? Qual é o ângulo φ para o cosseno ser igual a 1? 0. Muito bem. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. Então, quer dizer, quando eu vou pegar uma outra cor aqui, ó. Quando esse ângulo aqui for 0, tá? Significa que o meu fator de potência é 1. Ou seja, então eu não tenho potência reativa, eu não tenho outras perdas, né? Eu tô todo o meu movimento ele está sendo convertido, né, em potência ativa. Então é basicamente esse o entendimento, né? Nós já vimos isso em eletrotécnica e aqui em instalações elétricas nós vamos precisar, né? Nós vamos utilizar isso aí, até porque nós temos diferentes cargas que possam ser plugadas aí na instalação, tá? Então nós temos aí exemplos de cargas indutivas, né? Os motores, então aí eletrodomésticos e tudo mais. Cargas térmicas, né? O chuveiro, resistências e tudo mais. Quando eu tenho cargas térmicas, pessoal, no caso aqui, por exemplo, a resistência de um chuveiro ou de uma torradeira, né? Essas cargas puramente resistivas, né? Aí nelas eu tenho um fator de, né? Eu não tenho como é que fala? Essa componente aqui reativa. Então essa componente reativa ela aparece, né, quando eu tenho cargas indutivas como os motores, mas puramente resistiva eu não tenho. E cargas luminosas, né? São as lâmpadas aí. Então lá, a potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, ou seja, quando eu tenho aí uma conversão, né, do meu elétrico magnético, eu tenho aí esse fator, né, reativo que aparece. Antigamente a gente usava muito esses reatores, né, para as lâmpadas fluorescentes, mas como eu já disse hoje, né, quase não se usa mais esse reator. Inclusive recentemente eu troquei os meus aqui da minha casa. Hoje você troca todos esses reatores aqui, né? A lâmpada de LED, hoje ela já vem com um circuitinho, né? Que você tira esse reator e já pluga ela direto na rede, né? Então, quer dizer, hoje está tão fácil, né? E mais fácil de instalar e de usar, que esses reatores para você trabalhar com lâmpadas fluorescentes e tudo mais, não, né? Hoje
não são mais usuais. Tá? Bom, a unidade de medida, né, de potência reativa é o volt-ampere reativo. Em projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. A potência aparente é a potência total. Tá? Portanto, é importante conhecer a relação entre elas, né? E o que é o fator de potência. Então, é isso aí, o que eu acabei de falar. Então, olha lá, fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa, o que realmente é convertido em trabalho. Tá? E aí, pessoal, dentro dos projetos elétricos, né, a título de simplificação e dos projetos, né, nós consideramos o fator de potência 1 quando a nossa carga for iluminação. Tá? E 0,8 para tomadas de uso geral. Tá? Isso é uma regra, tá, pessoal? Uma regra básica que facilita aí os cálculos. Tá? Então, olha lá, nos projetos residenciais elétricos, desejando saber o quanto de potência, né, aparente foi transformada em potência ativa, a gente aplica esses dois fatores. Então, quando eu aplico o fator 1, né, significa, eu estou falando que aqui, ó, 100% da minha potência aparente é ativa, está sendo convertido. Tá? Agora, quando eu uso o fator 0,8, eu estou querendo dizer que 80% do meu fator, da minha potência ativa, né, da minha potência aparente, está sendo realmente convertido para ativo. Então, aqui, esse 0,8 aqui, ele diz exatamente isso, 80% está sendo convertido, tá, para a forma ativa. E aí eu vou trabalhar com esse valor justamente porque na tomada eu vou plugar eletrodoméstico dos diferentes tipos, né? Mas basicamente a maioria dos eletrodomésticos que eu vou plugar na tomada são cargas indutivas, são motores, né? E se você olhar as plaquinhas dos motores, né, você vai ver que em média aí, né, o fator de potência está entre 0,8 e 0,85. Né? Então, a gente adota esse valor, né, de 0,8 justamente porque a maioria aí dos motores convencionais tá, estão na faixa aí de 0,8, 0,85 para fator de potência. Beleza? Então, olha, é muito simples, né? A gente vai ver que nos projetos, pessoal, que a gente vai construir, é isso. A gente vai estar adotando esses fatores o tempo todo. Tá? Justamente para criar uma margem de cálculos seguras, tá? Uma margem de cálculo segura para que a gente possa desenvolver o projeto. Então, aqui, ó, um exemplo. Ó. A potência de iluminação aparente, né? 660 volt-ampere. Tá? Se é iluminação, eu vou considerar o fator de potência 1. Eu não tenho perda, tudo vai ser convertido em iluminação. Então, no final, eu vou ter aí 660 watts para iluminação. Agora, quando eu for trabalhar com tomada, e aí eu vou, né, plugar cargas indutivas nas tomadas, então nos eletrodomésticos, liquidificador, processador, enfim, eu já considero um fator de potência 0,8. Então, imagina aí que eu tenho 7.300 volt-ampere de potência aparente, tá? Quando eu aplico o fator de potência 0,8 vezes 7.300, eu vou ter, na verdade, aí, ó, 5.840, né, de potência realmente ativa, que foi convertida. Então, 80% dessa potência aparente, né, foi realmente convertida em trabalho. Foi realmente convertido em movimentação. E os 20% se perdeu, né, na forma
na forma indutiva. Tá? Então, olha lá, quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda potência aparente, né, ela foi transformada em potência ativa. Ela foi transformada em movimento. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tá? Tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico. Então, na verdade, o fator de potência igual a 1 é a carga puramente resistiva que a gente fala. Então, lá em circuitos elétricos, quando a gente trabalhava lá, circuito puramente resistivo, né? Eu estava considerando o fator de potência igual a 1, e aí eu estava considerando sistema de iluminação, por exemplo, né? Ou chuveiro elétrico, puramente resistivo e tudo mais. Bom, então lá, os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, que é o levantamento de potências, cargas a serem instaladas na residência. Muito bem, então, primeiro passo, pessoal, levantamento das potências. Tá? Isso também foi questão de prova, né? Eu perguntei para vocês na prova lá, a primeira prova, quais são os fatores, né? A primeira coisa que a gente faz para fazer o dimensionamento, né? Lá, quando a gente estudou o sistema de distribuição, chegando numa propriedade rural, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? O levantamento das potências, cargas, pessoal. Como é que eu vou saber a fiação que eu vou desenvolver, fiação elétrica, dentro de uma residência ou dentro de uma propriedade, se eu não sei as cargas, as potências que eu vou trabalhar? Tá? Então, a primeira coisa é isso, a gente parte das cargas para construir o sistema. Eu não construo um sistema e depois eu vou plugando as cargas. Por mais que isso aconteça no cotidiano, na verdade alguém projetou de forma inversa. Então hoje você chega na sua casa, você sabe que na sua tomada lá você pode plugar um ventilador de 127 volts ali naquela tomada, mas porque alguém pensou, obviamente, de forma reversa. Opa, aqui pode se plugar uma carga de tal potência, de tal tensão. Certo? Então, quando a gente vai construir um projeto, a gente faz a engenharia reversa, a gente vem de trás para frente. Né? Então, a gente faz esse levantamento. O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das cargas mínimas de iluminação, né? Que dentro de uma residência, o que a gente tem? Iluminação e tomada. Né? Possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Então, numa sede de uma propriedade rural, na sede, dentro da casa, as pessoas vão utilizar o quê? Chuveiro elétrico, iluminação, eletrodomésticos, televisão, tudo mais. Como em qualquer residência. Agora, se a pessoa tem uma oficina dentro das residências, né, dentro de uma cidade, geralmente você não tem diferentes cômodos, né? Como você teria numa propriedade rural. Então, na propriedade rural, você vai ter lá um cômodo, por exemplo, que é uma oficina. Aí lá na oficina você vai ter alguns equipamentos que você vai precisar utilizar no seu dia a dia. Uma furadeira elétrica, um esmeril, sei lá, diferentes equipamentos que você precisa por seu serviço. Tá? E aí esses equipamentos vão demandar potência elétrica, aí eles vão ter um fator de potência, vai ser um motor, vai ser uma carga diferente, específica. Né? Então é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. A gente tem que entender essas cargas diferentes, aonde elas vão estar. Então a gente tem que prever isso aí. Né? Dentro de uma instalação residencial normal, você vai prever eletrodomésticos normais que as pessoas utilizam. Agora, dentro de uma instalação
elétrica especial, uma loja, uma fábrica, né, uma propriedade rural, você tem que levar em consideração essas cargas. Por isso que a gente tem que conhecer os equipamentos. Né? Muito bem. E aí, para isso, pessoal, nós vamos trabalhar então com a norma NBR 5410, tá? Essa é a norma que rege as instalações elétricas residenciais. E aí, para o nosso estudo, tá? Para nosso estudo aqui das aulas, nós vamos trabalhar com essa plantinha aqui. É uma plantinha simples, tá? É uma plantinha, uma planta baixa, tá? De uma casa. Você tem uma área de serviço. Então, aqui na área de serviço, o que você tem na área de serviço? Você tem a máquina de lavar, você tem um tanque, né? Aqui você vai, né, lavar a roupa, secar e tudo mais. Na cozinha você vai ter os seus dispositivos, os seus eletrodomésticos, você vai ter a geladeira, você vai ter o micro-ondas. Né? O que as pessoas têm comumente na cozinha? Um liquidificador, né? Às vezes uma torradeira. Então você tem dispositivos comumente utilizados na cozinha. Aí depois você tem o dormitório, né? Aqui então tá a cozinha, dormitório 2. Né? Depois você tem o dormitório 1, então quer dizer, uma casa de 2 quartos. Tá? Você tem um banheiro aqui social, né? Que abastece aí a casa inteira. Você tem área de copa e você tem uma sala. Então quer dizer, sala, copa, cozinha, área de serviço, 2 dormitórios, um banheiro. Mais simples que isso não tem, né? O objetivo é exatamente, agora nós vamos construir, tá? Nós vamos fazer todos os cálculos, dimensionamento baseado nessa planta. E a gente precisa desses carinhas aqui, ó. O que é isso? São as medidas. Por quê? Essas medidas vão nos dar áreas, comprimentos, e que vão ser fundamentais para a gente dimensionar o tamanho dos cabos. E o tamanho dos cabos vai determinar, né, baseado com a potência, né, que a gente vai utilizar. Então, baseado se é um micro-ondas, se é a geladeira, se é o liquidificador, né, baseado nessas potências e nessas áreas, tá, nós vamos determinar agora a bitola, a seção dos cabos que vão levar, né, obviamente, eletricidade para as tomadas. Então, a gente precisa também saber ter em mente esses tamanhos, porque eu tenho que saber também aonde que eu vou posicionar, onde que vai ser minhas tomadas, onde que vai ser meus pontos de luz, tá? Ponto de tomada. O que eu vou... nessa tomada, ela vai ter algum uso específico, ela vai ser uma tomada de uso geral, né? Então, dentro agora dessa parte, né, então, precisamos saber essas definições, né? Pois bem, e o trabalho de vocês, o projeto de vocês, vai ser dentro de um cômodo, tá? Então, antes ia ser lá no NEAV, lá do professor Cláudio, agora vai ser, eu vou ver com o Tiago, se a gente faz de casa de farinha, igual o pessoal vem fazendo nos últimos anos, tá? Porque a casa de farinha, ela também, ela vem, ela tem elementos específicos, né? Você tem ali equipamentos específicos, motores, né, para as diferentes etapas. Então, na verdade, vão ter potências diferentes, né? Mas é um pavimento, tá? Geralmente é um cômodo, 2, 3 cômodos no máximo, tá? E ali vocês vão ter a planta baixa daquele estabelecimento, vocês vão posicionar, né? A gente vai, dentro do projeto, posicionar os dispositivos, os equipamentos em cada
em cada local específico, mas eu tenho a demanda, eu tenho a potência deles, e aí a gente vai fazer todo o estudo, né? Baseado no equipamento, na potência, o fator de potência, né? As distâncias, aí a gente vai fazer os cálculos, determinar, fazer o levantamento de cargas, dimensionamentos e tudo mais, baseado na norma 5410, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria apresentar inicialmente para vocês era isso, tá? Amanhã, na aula de amanhã, a gente continua, e aí a gente vai começar aqui agora o levantamento da carga de iluminação, tá? Então, nós vamos continuar aí, paramos na página 16, né, 17. Esse material já está aí na apostila, e é isso. Nós vamos seguir esse material aí até o fim, tá? Promovendo aí, então, a construção, né, do projeto de instalações elétricas para essa residência de um pavimento aí, tá? De 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, área de serviço e banheiro. Alguma dúvida, pessoal? Quem quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Pessoal, vocês estão aí? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza. Bom, então é isso aí. Se ninguém tem dúvida, a aula de hoje era isso que eu gostaria de apresentar. Amanhã a gente continua fazendo, iniciando aí pelo levantamento da carga de iluminação. Tá ok, Karen? Rafael? Ok, até mais, professor. Até amanhã. Então, beleza, pessoal. Até Valeu. amanhã. Vou terminar a gravação aqui.